A transformada de Laplace. Terá sido ela um presente extraterrestre? A transformada de Laplace tem uma representação matemática tal que parece que um terráqueo normal não poderia tê-la inventado. E o que os terráqueos conseguem fazer com ela é apenas usá-la como ferramenta para resolver alguns tipos de equações diferenciais, certo? Mas e se não for nada disso? E a transformada de Laplace foi uma criação bem humana, tão simples quanto assoviar. De fato, o assovio humano, quando feito com a cavidade bucal em forma oval, isto é, com a simetria quase circular, gera um som que é um sinal de pressão com representação matemática que é quase uma função seno. Daí o chamamos genericamente de sinal senoidal. E a razão disso é justamente a simetria do formato da boca que gera o assovio, o que é diferente, por exemplo, para um sinal gerado por um instrumento musical, que não possui tantas simetrias. Nesses casos, o sinal de pressão pode assumir formas quaisquer, que provavelmente não correspondem a funções matemáticas conhecidas. No jargão de sinais e sistemas, para o caso de sinais sonoros, o som emitido é chamado de sinal enviado, e o som percebido pelo microfone é chamado de sinal recebido. O espaço pelo qual o sinal viaja, entre emissor e receptor, é chamado de canal. Ainda na linguagem apropriada, podemos dizer que as senoides, com quaisquer frequências ou amplitudes, são sinais muito especiais, pois se o canal for linear, como geralmente é o caso do ar pelo qual o som viaja, então sempre que o sinal emitido for senoidal, o sinal recebido também será senoidal e de mesma frequência, mesmo que o canal mude. E vale notar que a simples alteração da distância entre emissor e receptor já é uma mudança de canal. Isto é, para canais lineares, se entra senoide, sai senoide. E a diferença entre entrada e saída será apenas em termos de tamanho e de atraso, também chamado de fase. Em outras palavras, o canal se torna tão simples quanto um mero amplificador. Por ser simples, podemos explicar o efeito de um amplificador com apenas um número. Assim, não importa se o canal representa poucos metros entre um emissor e um receptor acústico, ou milhares de quilômetros entre um emissor e receptor de rádio, por exemplo. Para os sinais senoidais, os canais lineares serão representados por apenas um simples número, um ganho ou uma atenuação. Isso induz uma pergunta muito interessante. E com outros tipos de sinais de entrada, o que acontece? Será que eles também atravessam o canal mantendo suas formas, como acontece com a senoide? Ou será que eles se deformam? E nesse caso, quão intensa seria essa transformação? Se o canal será usado para transmitir sinais quaisquer, como no projeto de sistemas de telecomunicações, então a resposta a essa pergunta é muito relevante. Como se pode ver no experimento com um sinal de som qualquer, quando o sinal se altera pela variação da distância entre fonte e receptor, a forma do sinal não é mantida. Podemos dizer que o sinal senoidal é autofunção dos sistemas lineares, por isso não se deforma. E é claro que isso é muito importante para a análise do que o canal faz. Não é à toa que as senoides são os sinais preferidos em projetos de engenharia. E pensar que elas, as senoides, são apenas uma pequena parte da família das autofunções de sistemas lineares. Na verdade, se pode mostrar que a grande família é composta por senoides com envoltórias exponenciais, como por exemplo, Ops, não precisa desligar o microfone, isso não é microfonia, é o sinal que é assim mesmo. Mas o que fazer quando o sinal não é de um tipo, senoidal, nem do outro, da família maior? Isto é, quando o sinal que atravessa o canal linear não é nenhum tipo de senoide com envoltória exponencial. É claro que essa é a situação na maioria dos casos em que os sinais são naturais, por isso interessa. É justamente aí que entra a ideia que Euler teve em 1744, que provocou Pierre-Simon Laplace, em 1785, a declarar talvez algo como: Il faut juste remplacer le signal quelconque par une somme de fonctions propres du système, quoi. O que, finalmente, um cara mais pragmático como Oliver Heaviside entendeu direitinho e explicou de forma mais intuitiva para o resto do mundo, por volta de 1890. E esses caras nem eram extraterrestres. Em resumo, basta recortar o sinal qualquer em uma soma de autofunções. Assim, um som como
é decomposto em I, por exemplo. Daí, as consequências são incríveis. Basta trabalhar como se o canal fosse tão simples quanto um amplificador, só que com um ganho específico para cada autofunção que compõe o sinal qualquer. Isso, é claro, simplifica muito as coisas. Bem, agora que a ideia principal foi desmistificada, alguns ainda devem se perguntar: e aquela integral com aspecto extraterrestre? Onde ela entra nisso tudo? A resposta é que ela é a tesoura com a qual o sinal qualquer é recortado. Trata-se de uma operação matemática chamada de produto escalar, que será explicada em outro vídeo. Pelo momento, basta saber que ela não é usada apenas na transformada de Laplace, pois é uma ferramenta de comparação comum em muitas transformadas, usada sempre que é preciso medir quanto um sinal de referência, como a senoide, aqui representada pela exponencial à direita, está presente dentro de um sinal qualquer, representado aqui pelo x à esquerda. Para saber mais sobre a tesoura matemática, não perca os próximos vídeos desta série.